Muito bem, amados, nós estamos iniciando o nosso terceiro sábado missionário online. Graças a Deus, tivemos algumas dificuldades para essa reunião de hoje, mas graças a Deus que o Berg pôde nos ajudar e fazer esse link e gravar a reunião de hoje. Nós temos trabalhado na opção de fazer a reunião via Google Meet, para que os irmãos estejam mais perto, até possam conversar com o preletor. E aí depois nós vamos editar e publicar no YouTube. É isso que a gente tem planejado fazer. Então, hoje nós estamos recebendo o reverendo Disseu, nosso missionário muito querido lá da Espanha, e eu queria começar essa reunião com a leitura de um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, e Paulo menciona isso no capítulo 15, quando ele fala sobre o trabalho que ele está realizando, indo em todos os lugares e com o propósito de alcançar os lugares onde ainda Cristo não foi anunciado. Aí no capítulo 15, versículo 27 em diante, ele diz assim: Isso pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los como bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Presta atenção, na carta de Paulo aos Romanos já havia aquele interesse paulino pela Espanha. Então, a visão de Deus de levar missionários para a Espanha não é somente agora, com a ida de nossos missionários, inclusive o Disseu é um deles, mas era um desejo de Deus já desde a época do apóstolo Paulo, que quando pensou em visitar Roma, ele queria ir a Roma, mas de lá seguir para a Espanha. E a gente louva a Deus porque Deus tem um propósito também com essa nação, por isso que Deus levou missionários para lá, entre eles o Disseu, o Gabriel e outros que estão por lá, o Marcos Mais e assim por diante. Então a gente quer louvar a Deus por esse momento e já expressar a nossa gratidão ao Disseu por ter feito esse esforço de ficar acordado até essa hora, considerando que nós temos 5 horas eles têm 5 horas na frente da gente. Então, eu quero agradecer pelos que se esforçaram para estar conosco nessa noite também. E nós vamos orar nesse momento. Após a oração, o Disseu vai estar iniciando a palavra, ele vai compartilhar conosco o tema que a gente está desenvolvendo durante esses sábados especiais. Os nossos sábados é Jesus, a única esperança para a transformação das nações. Nós falamos sobre os povos indígenas, falamos sobre os povos africanos. Hoje estamos falando sobre os povos da Europa e na próxima semana sobre os povos asiáticos. Então, o Odisseu vai estar falando Jesus Cristo, a esperança para a transformação dos povos da Europa, como manter a fé viva para testemunhar neste mundo secularizado, que é a realidade da Europa hoje, um mundo chamado já de pós-cristão. Então vamos orar neste momento, colocar a vida do Disseu diante de Deus e pedir que o Senhor visite com graça o trabalho que está sendo realizado lá na Espanha e assim a gente possa estar mais perto dos frutos que estão sendo colhidos lá para a glória do nome do Senhor. Muito bem, vou pedir que o nosso querido Nierenberg, o presbítero Nierenberg, que está coordenando a sala hoje, que ele faça essa oração pela vida do Disseu. Nierenberg, abra a câmera e o microfone. Não está abrindo a câmera, então vamos lá.
Deus, nós rendemos graças porque o Senhor nos deu o prazer de podermos estar reunidos nessa noite, com a presença desse querido irmão de seu, e nós pedimos que o Senhor derrame graça no coração dele, cada vez mais, fortalecendo a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, o trabalho em Uelva, o trabalho em toda a Espanha e, Senhor, certamente também na Europa, onde nós temos outros missionários servindo ao Senhor. A graça ao teu filho nessa perspectiva da visão que o Senhor tem colocado no seu coração e nos ajuda a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos chamar a atenção e assim despertar a nossa vocação para servir ao Senhor cada vez mais como igreja que o Senhor tem chamado para essa tarefa. Derrama graça no coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Cídia, seja bem-vinda também para esse tempo na presença do Senhor, ok? Disseu, vamos lá, meu jovem, que Deus derrame graça na sua vida. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, por esse privilégio de estar com vocês e revendo aí cada um, pude ao vivo e a cores estar com o Natan. Ele me enviou uma mensagem preciosa e agora pude conhecer ou estar com ele e a irmãzinha e ver a mãe também. O avô e a avó já conheço. Então que alegria, e é uma igreja que chegou ao nosso coração, porque o Aguinaldo e a Sheila têm, ao longo dos anos, nos tratado com tanto carinho e também a proximidade do sertão aí paraibano com o sertão espanhol, né? Aquela região lá de Dom Benito, o Aguinaldo conheceu, e uma terra que carece da pregação do Evangelho. Aliás, o mundo todo carece da pregação do Evangelho, né? Eu estava conversando com alguém agora que por WhatsApp, que me disse que realmente como a secularização tem crescido, e nós estamos refletindo de que a secularização é uma questão de gerações. Se prega o Evangelho, e à medida que se vai mudando a geração, tem que pregar outra vez o Evangelho, e eu creio que cada um de vocês tem presenciado isso no dia a dia, vendo os filhos, os netos, e vendo os jovens e os filhos desses jovens chegando, e como têm sido dominados, como têm sido atados, né, conquistados por aquilo que nós chamamos secularismo. Eu gostaria de convidar vocês a que abríssemos a palavra do Senhor uma vez mais, no finalzinho da primeira carta de João, capítulo 5, dos versículos 18 até o versículo final, 21. João 5, do 18 a 21. E diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pensar nesse tema proposto de Jesus Cristo, a esperança para a transformação dos povos na Europa, e mais particularmente sobre essa perspectiva de como manter a fé viva para testemunhar neste mundo secularizado, eu gostaria de abordar com os irmãos algo que, inclusive, nós temos estudado insistentemente com a nossa pequena igreja aqui na Espanha. E para isso eu gostaria de dar alguns dados para que os irmãos entendam
qual é o problema forte, vigoroso, daquilo que poderíamos chamar da secularização e as suas consequências. Há 20 anos, quando nós, um pouquinho mais, 25 anos, quando nós começamos a nos interessar pela questão missionária na Espanha, a Igreja Católica, ou se declaravam católicos, em torno de quase 90% da população. Passados 20 anos, hoje se declaram católicos aproximadamente 64% da população. Naquela época, os que se declaravam ateus representavam um pouco menos de 4% da população. Hoje representam 16% da população. Os que se declaravam não religiosos era praticamente o número de ateus. Era um pouco mais de 3%. Hoje, os que se declaram não religiosos já supera os 40% da população. E entre os não religiosos, 18% desses quase 40%, 18% são os ateus, né? E o restante, que falta para completar esse percentual, nós temos desde dos que são tolerantes com as religiões, até aqueles que são agressivos, crendo, por exemplo, que a presença de um culto, como eles chamam aqui, de uma igreja, no setor ali de onde moram, é algo que ofende o bom ambiente. Eu vou citar um exemplo que o Gabriel viveu, lá em Dom Benito, onde nós tivemos 11 anos. Alguém escreve no site da igreja reclamando das músicas, da pregação, das orações, e termina dizendo que não tem a obrigação de escutar a fé declarada por outros. Não tem essa obrigação. Bom, Gabriel descobriu que não era um problema com a nossa igreja presbiteriana, porque não somos de gritaria, somos silenciosos, descobriu que era um problema com outra igreja do outro lado da rua, e se instalaram exatamente em frente à igreja presbiteriana, um grupo que fazia um barulho imenso. Mas ali, quando ele compartilhou, nós estivemos comentando, também o comentário desse vizinho já indicou exatamente o que a gente vive em termos de secularização, de secularismo. Quer dizer, eu não sou obrigado a escutar o que eu não quero escutar. Os religiosos têm que me respeitar. Quando nós olhamos esse texto de João, por mais que falar de secularismo nesta época era algo que talvez chocaria com os conceitos filosóficos dessa perspectiva do secularismo, e a carta de João já tratava de um tema grave para aquele momento, onde os próprios cristãos estavam se afastando, ou muitos deles, já no primeiro século, se afastando dos princípios da palavra de Deus. Isso causado pelas filosofias que estavam presentes e que indicavam o caminho da forma de viver. Entre essas filosofias, que eram chamadas heresias, o docetismo, que cria que Cristo foi simplesmente como um fantasma, sintetizando, ou o gnosticismo, que aprofundava essa chamada doutrina herética, e basicamente crendo que existia um Deus bom e um Deus mau, e o Deus bom é aquele que cuida da alma, o Deus mau é aquele que criou o corpo, esse Deus mau é um Deus pernicioso. Então, como conclusão, que era impossível que Deus pudesse haver se manifestado em homem, como um ser humano. Por isso que João, nesta carta, repete tantas vezes. Capítulo 4 é bem incisivo, mas desde o início, principalmente a partir do capítulo 2, que aquele que não confessa que Cristo veio em carne, esse não pertence
a Cristo, não pertence a Deus. A carta de João é bem marcada por esse contraste, por esse contrassenso entre mundo e aqueles que pertencem ao Senhor, os que estão na luz, os que estão nas trevas, aqueles que amam, aqueles que não amam, aqueles que dizem que amam e têm comportamentos que demonstram que não amam, amam ao próximo, né? Aqueles que amam a Deus e que seguem os mandamentos de Deus, e nesse caso eu faço um destaque, porque as filosofias daquele momento ressaltavam o pleno conhecimento, e que conhecendo todas as coisas, quanto mais você estiver informado de todas as coisas, mais próximo da divindade você estará. E João afirmava e afirmou uma vez, depois da outra, né, uma vez e outra vez, que você está próximo de Deus quando segue os mandamentos de Deus, aqueles ensinados por Cristo. E principalmente no capítulo 5, João está preocupado em falar da perspectiva do pecado. Já havia falado no capítulo 1 de que aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso. Já havia, no final do capítulo 1 e começo do capítulo 2, assegurado que devemos em Cristo buscar a confissão dos nossos pecados. Depois, no transcorrer do capítulo 2, trabalha a questão dos mandamentos, do amor a Deus, a perspectiva do mundo, daquilo que chama a atenção. Usa aquela palavra que todo mundo, quando é adolescente ou criança, lê e não entende, concupiscência, né? O meu avô, quando ele evangelizava de cavalo lá em Santa Catarina, ia visitando os crentes da igreja a cavalo, e às vezes levava quase um dia de viagem. Ele chega na casa de uma senhora com um bebê recém-nascido, e foi justamente visitar, mas levou praticamente um dia. Chega e diz: qual é o nome da sua filhinha? E a irmãzinha, toda simples, diz concupiscência, e o meu avô gastou um tempo explicando que não era um nome muito adequado para colocar numa filhinha, né? E é justamente essa cobiça, e João está dizendo: cuidado, cuidado, se não seguimos os mandamentos de Deus, existe um desejo carnal que vai atar você, que vai como que passar uma corrente, você vai ficar cativo a isso. O capítulo 3, já introdutório para o 4, João diz: cuidado com a forma como você demonstra a tua fé. E ele leva a um ponto bastante sensível e diz: se tem alguém passando dificuldade, você não demonstra, você não cuida, que classe de fé você tem? Parece Tiago, né? Parece a carta de Tiago. O capítulo 4, que fala sobre amor, João chega ao ponto de aprofundar tudo, dizendo: você ama a Deus? Demonstra isso pelos seus atos. Porque tem gente que diz que ama a Deus e os atos demonstram algo contrário. Então, quando chegamos no capítulo 5, João está muito preocupado em falar da perspectiva do pecado e como o pecado domina a vida das pessoas. Claro que quando usamos a palavra pecado, sempre entra naquela perspectiva: o que eu fiz para desagradar a Deus? Vamos nos lembrar que Deus é o nosso Criador e que pecado, na verdade, é tudo aquilo que é contrário aos propósitos amorosos, perfeitos, santos e agradáveis de Deus para a nossa vida. Então, no capítulo 5, quando João está falando de pecado, ele está dizendo, à luz da sua carta, à luz do Evangelho e à luz de Apocalipse também escrito por ele, e ele sendo um pastor bem cuidadoso, o que João está dizendo existe um propósito, nós fomos criados para viver de uma determinada forma. O apóstolo Paulo, quando trata dessa perspectiva em Efésios, ele diz que somos chamados para viver no mistério do amor de Cristo e a estatura de Cristo, capítulo 4, quer dizer, existe uma medida. Não é que João, e nem Tiago diz isso, e nem Paulo, quando aborda a mesma perspectiva, está dizendo que a fé é simplesmente por comportamentos. Mas toda a palavra de Deus, e principalmente as cartas doutrinais, as cartas apostólicas, estão dizendo:
de acordo com os comportamentos que temos, se demonstra que tipo de fé, que tipo de base nós temos. Tanto que o texto áureo da instituição da Santa Ceia, no capítulo 1 de João, no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, como diz o reverendo Augustus Nicodemos, no seu livro, uma carta escrita para muitos não crentes que estavam dentro da igreja, muita gente que estava distante de Deus dentro da igreja. O apóstolo Paulo adverte sobre o que se espera do servo de Deus de cara a quê? De cara à sociedade, de cara ao mundo aonde vamos dar testemunho. Bom, e aí chegamos nessa parte final, quando João diz, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quanta discussão tem nesse texto, porque algumas traduções dizem que não peca, mas o contexto e a perfeita investigação do texto diz, peca, claro que vamos pecar, como diz o capítulo 1, não podemos dizer que não pecamos, aqui da primeira carta de João. Então, não vive em pecado, não está entregue a isso. Por quê? E dentro de, se os irmãos observam, no capítulo 5, há várias expressões, sabemos, 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 e aqui no versículo 19 diz, porque sabemos que o mundo está assentado sobre o maligno. Quando nós falamos do secularismo, nós estamos falando de que o mundo, esse mundo chamado secular, esse mundo do presente século, ele tem uma base, um fundamento, que é o maligno, que é a malignidade. O apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Coríntios, trabalha insistentemente essa perspectiva de que existe uma luta grande na natureza humana. A natureza humana odeia as coisas de Deus. Em Romanos diz, Paulo, como sou miserável porque vejo essa luta dentro de mim. E tanto Paulo como Pedro, e aqui no caso estamos destacando João, e João engloba tudo isso, diz, este mundo é um mundo corrupto, cujo objetivo é adorar ao maligno, é declarar adoração ao maligno. Bom, João estava preocupado em orientar a igreja com relação a heresias, com relação a distorções que já se identificava no primeiro século. Se os irmãos observam, o versículo de número 20, ele repete dizendo, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. A primeira reflexão sobre a proposta que nós estamos trabalhando, como dar testemunho do Senhor Jesus diante dos povos, diante da Europa, das nações europeias, das cidades europeias, da cultura europeia, neste tempo secularizado. Eu volto também a contar uma experiência. Quando eu era adolescente, já na juventude, a gente ia ver filmes, né? E antes do filme sempre tinha propaganda de outros filmes. E apareceu a propaganda de um filme francês. Apesar que estávamos assistindo um filme que não tinha problemas, a propaganda foi muito forte a nível de imoralidade. E, como disse, era um filme francês. Eu fiquei entristecido de ter visto a cena. Claro que, como crente, a gente desvia o olhar, mas eu não gostaria de ter visto aquilo. E foi interessante, porque depois eu li alguns comentários nos jornais, na época era jornal, né? Não tinha internet, que dizia a sociedade francesa e a sociedade europeia se perverteram. Interessante, porque passado aproximadamente 2 décadas, nós víamos na televisão brasileira notícias sobre cenas imorais, iguais àquela, principalmente nos bailes funk no Rio de Janeiro. O secularismo, em algumas regiões, é como se estivesse dizendo, nós somos vocês amanhã. Porque em determinadas regiões, em determinadas situações, a malignidade presente que está na natureza humana se multiplica através de um entendimento social e domina contextos.
E hoje com a internet, se naquela época talvez levou 20 anos, hoje talvez leve 30 segundos. Uma região do mundo, pela globalização, automaticamente, imediatamente já vai ficar sabendo do que está acontecendo. Nós estamos vendo no Afeganistão, o governo americano anunciou: vamos retirar as tropas. Imediatamente se mobilizaram no Afeganistão e, quando ainda não estavam retirando as tropas, o Talibã já se havia mobilizado. Por quê? Como diz o Ronaldo Lidório, num dos encontros que tivemos aqui dos missionários, houve a paralisação da pandemia, mas eles continuaram fazendo cultos com os indígenas e os ribeirinhos, porque eles se conectavam pelos celulares e podiam assistir cultos e receber assistência dos missionários à distância. E o Ronaldo disse: hoje, em algumas tribos indígenas, existe mais conexão à internet que em muitas cidades pequenas, na chamada civilização. Esse mundo preparado pelo diabo para dominar as pessoas, o faz através do entendimento, da compreensão, do ensino daquilo que o mundo considera como verdadeiro. O gnosticismo que João está aqui lutando era uma heresia que cria que, pelo conhecimento humano, pela literatura humana, pela filosofia humana, se alcança esse grau superior, esse entendimento que o leva, como eu já mencionei, a estar próximo da divindade. E João repete em toda a sua carta: esse verdadeiro é Cristo. Esse verdadeiro é Cristo. É o seu evangelho. Irmãos, por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós estejamos neste ou naquele país, seja o contexto que for, talvez numa região de gente muito simples, como nós subimos aqui a Serra de Huelva, e vamos encontrando pequenos povoados de 300, 500 pessoas, que você tem a impressão que voltou nas décadas, talvez século passado ou anterior, século XIX, onde as pessoas estão ali sentadas na rua, conversando dentro da cultura deles, uma cultura, como nós costumamos dizer, quase medieval aqui na Espanha. Ali está presente a secularização, porque eles, o entendimento deles é o que ensinou o avô, é o que ensinou o padre que vinha não sei quando ministrar as missas, que agora já nem celebra mais. E eles estão atados a esse conceito do século deles. Quer dizer, eu estou fazendo jogo de palavra, presentes ao século no qual eles estão, aos conceitos, aos ensinos. Uma pessoa está dominada por isso simplesmente porque segue os ensinos que o avô disse, que a avó disse, que a nossa sociedade vive, assim que somos nós. E, na verdade, a base de tudo isso é uma estratégia profunda demoníaca que está dominando. E a sequência do texto diz: para reconhecermos que estamos no verdadeiro. Essa expressão estar em, Paulo utiliza muitas vezes, Pedro muitas vezes, João repete constantemente: estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Isso agredia intensamente as heresias daquele presente momento, daquele tempo, o gnosticismo principalmente, e fundamentalmente, porque eles acreditavam que a carne sendo má, quer dizer, a natureza humana sendo má, Deus jamais se encarnaria. Assim, o único padrão de aproximação de Deus era um padrão meramente intelectual, contemplativo e nada físico, nada real. Qual é a base para o carnaval? A base para o carnaval é que o corpo é mau, que é um tempo onde se entrega a festa da carne e depois se busca a purificação. A base de tudo isso está naquilo que Paulo denuncia no capítulo 15 de 1 Coríntios, que eram as filosofias também presentes neste tempo, do estoicismo, do epicurismo, onde Paulo diz: se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos que a nossa esperança em Cristo vai além desta vida,
a nossa esperança não tem valor e comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não é essa a base da nossa sociedade? A carne não vale para nada, deixa para lá. A vida é assim mesma. Quando nós chegamos aqui na Espanha, no contexto europeu, nós nos escandalizamos por ver como os pais aceitam a imoralidade dos filhos. Estamos falando a partir dos 12, 13 anos, como algo natural. Se preserve, não engravide, não pegue doenças, e não tem problema nenhum. E quando você senta e conversa com as pessoas, eles dizem, porque é assim mesmo, o corpo é isso mesmo, que se divirta, que aproveita a vida. E você pergunta, mas e a alma? Não, isso fica para outro momento, para conversar. A secularização, que num primeiro momento tem a ver com os entendimentos, com os conceitos da sociedade, e num segundo momento tem a ver com a forma de viver. O nosso corpo, segundo o apóstolo Paulo, ele está sendo oferecido em culto ao Senhor. A gente às vezes diz, terminou o culto da igreja, aquele formal dos irmãos reunidos, mas o culto continua, porque a nossa existência é um culto ao Senhor. O que fazemos, o que falamos é um culto ao Senhor. E o apóstolo João continua, e o último versículo que nós lemos diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo, quando está diante dos atenienses, centro da filosofia, a discussão foi sobre essa perspectiva da eternidade, da ressurreição, do que vem depois da morte. Por quê? Por quê? Porque a idolatria que os próprios atenienses expressavam através da sua cultura supersticiosa e aqueles altares, era justamente a dedicação do ser humano à própria projeção divina que o ser humano cria. Em outras palavras, um ídolo. Eu estive lendo um pouco, pensando justamente nessa mensagem, sobre a idolatria neste tempo dos escritores do Novo Testamento, dos apóstolos, e o maior destaque está em Éfeso, com a idolatria da deusa Diana e toda a imoralidade que envolvia isso. E algo interessante que às vezes não nos damos conta, e isso me chamou a atenção, quando um criminoso se escondia dentro do templo de Diana, ele era protegido por lei, estava protegido por lei. E muitos consideravam que essa religiosidade era uma protetora de criminosos e que distorcia o mundo a partir da sua perspectiva. Quando o apóstolo João diz guardai-vos dos ídolos, o apóstolo João está dizendo que guardai-vos de toda essa distorsão, inclusive uma forma de idolatria que eles haviam criado era o Cristo que não teve corpo, o Cristo que não existiu como ser humano. E tanto o apóstolo Paulo em suas cartas e em Colossenses ele intensifica isso, como João no texto que nós estamos vendo, está sempre dizendo esse não é o verdadeiro Cristo é aquele que veio em carne. E se você vai buscar prazer em outras coisas e vai oferecer o seu corpo a esses prazeres, seja qual for, que a sociedade, no seu tempo, oferece aqui no primeiro século, para nós no século XXI, isso é um ídolo que afasta as pessoas da busca de Deus. Por isso, queridos irmãos, é que a nossa sociedade, e eu contei as estatísticas aqui da Espanha, a cada momento que ela mais se seculariza, mais quer se afastar do cristianismo, mais quer se afastar de toda perspectiva que o leve a essa reflexão. Qual é o verdadeiro? Qual é o entendimento verdadeiro? O entendimento verdadeiro é o Evangelho. Não é filosofia. Às vezes as pessoas dizem evangelizar na Europa é muito complicado porque você tem que estar preparado para discutir filosofias profundas. Isso pode ser um chamado ao secularismo, até do evangelista. Por mais que nos proponham filosofias profundas, isso é típico aqui do gnosticismo deste século, típico do secularismo, a discussão tem que estar em torno do evangelho.
É o Evangelho de Cristo que liberta as pessoas desse poder que os leva ao mal, porque o mal, a malignidade é este mundo. E este mundo está assentado, jaz no maligno. Então, o entendimento que quebra essa cadeia, essa corrente, é o Evangelho. Em segundo lugar, estamos em Cristo. Conversando com o proprietário do último apartamento que nós vivemos, há 6 anos, antes de vir para esta bênção, que agora nós moramos ao lado da igreja, ele disse, eu não sei o que fazer, estou me divorciando, e graças a Deus se restaurou com a esposa. E nesse último ano nosso, lá morando no apartamento, conversei muito com ele. E num determinado momento ele disse, eu não posso me livrar do meu caráter, do meu jeito de ser, eu não tenho como me livrar disso. De fato, o casamento dele estava ruindo por causa dos nervos dele, da ansiedade dele, uma pessoa bastante ansiosa e jovem, 43 anos, né? Eu disse, você precisa de Deus na sua vida, você precisa de Jesus Cristo. Ele falou, e o que Jesus pode fazer comigo? O que eu tenho que ler? Eu falei, mais que ler, ele tem que entrar em você. E você vai perceber que você vai ser uma nova pessoa. É uma transformação de dentro para fora, porque não é simplesmente o que eu vou ler ou o que eu vou escutar. Olha só, o gnosticismo do primeiro século no século XXI. Você precisa estar em Cristo e Cristo tem que estar em você. E nós chegamos, então, à terceira questão. É interessante e a aplicação, é interessante que o cristianismo foi chamado de ateu no primeiro século. E sabe por quê? Porque o cristianismo, que o Império Romano era tão idólatra que os conceitos até dos filósofos era de tanta idolatria, buscando tantas divindades, tantos deuses, estudando tantas propostas. E alguém disse que entre tantos os egípcios como os gregos havia mais deuses que gente, né? Havia milhares de deuses, né? Que o cristianismo que cria em um Deus só. Muitos cristãos foram mortos no primeiro século e no segundo século e no terceiro século acusados de ateísmo, porque crer em um Deus só é ser ateu. A idolatria, essa projeção humana, essa criação da mente humana para que as pessoas encontrem o prazer em uma multiplicidade de ídolos, hoje se identifica sem margem de dúvida com as próprias filosofias do primeiro século e o próprio gnosticismo. Porque muito da idolatria naquele primeiro século era uma idolatria intelectual, era uma idolatria de filosofias, de ideologias, onde as pessoas encontravam o prazer e se justificavam para se secularizarem no secularismo do século I, e encontram hoje a forma de se justificar no secularismo do século XXI a partir dos seus ídolos, da sua mentalidade idólatra que é criada hoje. Irmãos, a nossa pregação, a pregação do Evangelho, o anúncio de Cristo, hoje, seja na sociedade europeia, nos contextos que vivemos, o Gabriel, Marcos Mas, nós, Pastor Carlos, ou lá na Albânia, com o Benilton, na Itália, com o Humberto, para onde o nosso irmão está se preparando aí também para ir. Aonde nós estivermos, ou em João Pessoa, às vezes pode passar a impressão de que uma região está mais adiantada que nós. Na verdade, ela alcançou esses valores do presente e maligno século distintos dos nossos, mas em todos os contextos. A única forma de confrontação é que nós encontremos, como João encontrou para o seu contexto, claro, inspirado pelo Espírito Santo, e hoje nós somos iluminados pelo mesmo Espírito, o mesmo Senhor desta palavra, para que possamos conversar com as pessoas, e as pessoas possam compreender que se elas querem ter um entendimento correto da vida, tem que ser o Evangelho de Cristo. Se elas querem estar preenchidas por algo na sua existência vazia, e o secularismo esvazia as pessoas, é que ela tem que estar cheia de Cristo, do Espírito Santo de Deus, que nos enche de
da presença de Cristo, se as pessoas querem ter prazer, querem ter satisfação da vida, a idolatria criada pelo presente século leva as pessoas ao desespero, à autodestruição, porque só existe um Deus, um Senhor. A velha e antiga frase, nós temos um espaço no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus, porque qualquer outra coisa que seja colocada, a vaziez, o espaço vazio continuará. A solução é a solução de sempre, e será sempre a solução de sempre. Irmãos, a Europa necessita de missionários, a Europa necessita de pregadores, mas às vezes nós chegamos em determinados povoados aqui da Europa, como Mengabril, que está ao lado de Dom Benito, que tem 400 pessoas. Às vezes nós chegamos e sentamos para evangelizar essas pessoas, e eles estão num tempo passado, mas eles estão presos no mesmo secularismo da realidade deles. Talvez nós vamos chegar aí no interior da Paraíba, como eu tive a oportunidade de evangelizar no sertão pernambucano. E eu me lembro que depois de 5 horas de ônibus, sentado no corredor, ou de pé, quando cansava, ficar sentado naquele corredor, depois de 1 hora de um carro, era um opalão, que éramos 9 dentro do opala, e depois de um mareião tremendo pedindo carona, nós chegamos num pequeno povoado para levar uma oferta que os irmãos haviam enviado lá do Paraná, a pedido do pastor Francisco Leonardo. Um povoado perdido no tempo, perdido no espaço, distante 12 quilômetros da cidade mais próxima. Eles viviam basicamente da ajuda do governo. Houve uma história interessante, porque nós fomos conhecer uma pedra muito bonita, e fomos caminhando bem, e ao voltar, ocorreu ao irmão daquela cidade, daquele povoadinho, daquela aldeia, dizer: eu esqueci de avisar, agora nós vamos voltar para a aldeia, era mais ou menos, não sei, 4, 5 quilômetros, mas toma muito cuidado, porque tem muita cascavel nesse caminho, né? Era melhor não ter falado, né? Nunca passamos tanto medo, os 2 seminaristas, naquela volta. Nós estávamos naquele povoado, naquela aldeia, perdida no tempo e no espaço. Aquele povo não é secularizado. É secularizado. Ou era, naquela época, 35 anos. Porque eles estão no século, não importa, no contexto deles. Mas aonde nós estivermos neste mundo, o mundo jaz no maligno, mas será libertado, como disse Paulo, como disse João, que nós cremos que Jesus veio em carne, morreu por nós, ressuscitou e nos está levando para a morada que ele nos preparou. A linguagem será adequada ao contexto onde nós estivermos. Será adequada para alcançar as pessoas com quem estamos falando. Mas o caminho só Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e muito obrigado pela oportunidade desta reflexão com os nossos queridos irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, gente. A gente louva a Deus pela vida de Seu, pela reflexão sobre esse desafio de continuar testemunhando mesmo no meio de um mundo tão secularizado, né, como a realidade do ambiente em que ele vive hoje. E deve haver algumas perguntas, se alguém quiser, abre o som e pergunta. Mas a primeira eu vou fazer. Disseu, você até falou esses dias que está na cidade onde a igreja presbiteriana começou, né? Aí em Uelva. E hoje nós temos uma igreja, né? Não é uma igreja que tem muita gente, mas temos uma igreja formada na Espanha. No entanto, a gente sabe que tanto na Espanha como em outros lugares da Europa, igrejas foram fechadas, estão sendo vendidas, templos para ser usado como até mesquita, como boate, assim por diante, porque
de repente a Europa se tornou uma região, um continente chamado de pós-cristão. Como você explica essa realidade que é chamada de pós-cristã? O pós-cristianismo na Europa, ele é um pós-cristianismo reformado para a Europa do Norte, onde se vende as igrejas, mais ao norte, né? Vamos dividir com uma linha perpendicular aí, onde se vende as igrejas. Isso ocorre muito nos países reformados, Inglaterra, países escandinavos. Eu estive num desses países e tive a oportunidade, mas triste oportunidade, de fazer uma foto de uma igreja, nesse caso não era reformada também, mas era como se fosse uma catedral, onde estava escrito em inglês: já não sou mais igreja. Estava escrito assim, era um museu. Essa realidade, se por um lado ela alcança a perspectiva reformada, da tradição reformada, na outra parte, mais ao sul da Europa, Portugal, Espanha, Bélgica, França, Itália, acontece com as igrejas católicas. Dioceses que já não têm condições de custear, não vale mais a pena, o Vaticano às vezes não quer investir nisso, e igrejas católicas também têm sido vendidas. Bom, essa realidade alcança a própria tradição presbiteriana, porque a 70 quilômetros de Huelva, onde tem uma região de minas, de ferro, cobre, etc., que é uma mina que vale até hoje, que funciona até hoje, muito grande, é considerada a maior mina ao céu, aberta, não, aos céus da Europa. Lá tem uma capela presbiteriana, que mantém o nome presbiteriana, que pertence ao governo, que é centro turístico, que é para que as pessoas conheçam a tradição católica, em alguns, por confusão, eles dizem anglicana. Tem umas casas daquela época também. Tudo isso é turismo. Porque os ingleses que estiveram explorando essas minas no final do século XVIII, começo do século XIX, eles fundaram, eram presbiterianos, a base era presbiteriana, fundaram essa capela, e com a ida deles embora, eles acabaram deixando isso para trás e foi transformado num centro turístico hoje. E existem muitas conversas dos evangélicos aqui de Huelva com essa pequena cidade que chama Minas do Rio Tinto, a possibilidade de usar essa capela para alguns eventos, mas como está longe de Huelva e lá não tem igreja evangélica, isso está tendo alguma dificuldade para implementar, né? É um sonho, nós vamos muito lá para evangelizar, e um desejo que um dia possamos plantar uma igreja lá. Mas o que eu quero, então, completar dizendo se nós pararmos para pensar, a Europa de um século, olhando a um século, a Europa tinha uma presença reformada no norte e católica na parte sul, mais intensa do que o Brasil tem hoje. Como pode, 100 anos depois, tudo isso ter se tornado no que se tornou? É que esse processo da chamada secularização, ele está presente dentro da igreja. E a igreja vai morrendo por dentro. Às vezes a gente diz, não, isso está tão solidificado no Brasil que é impossível que aconteça no Brasil. Os europeus diziam mesmo há um século. Os grandes teólogos que nós estudamos até hoje eram europeus há um século. E o que aconteceu? Aconteceu que a igreja foi morrendo. Hoje, nos Estados Unidos, que nos evangelizaram no Brasil, né? Simonton, nós algumas semanas comemoramos isso. Hoje, nos Estados Unidos, as igrejas tradicionais se esvaziaram. Nós tivemos a oportunidade de conhecer igrejas que têm uma arrecadação de dízimos e ofertas altíssima, caixas que chegam a reservas que chegam a passar $1 milhão de dólares, pela tradição das famílias, que é automaticamente retirada da sua conta a contribuição mensal, que eles chamam de dízimo oferta. Mas os cultos tinha 12, 15 pessoas. Quer dizer, igrejas ricas pela tradição, mas pobres
pela confissão de fé. Então, as igrejas na Europa se esvaziaram por causa disso. E tem uma placa que me entristece. Cada vez que eu vou em Minas do Rio Tinto, eu vejo essa placa. Está escrito por algum político que a gente diz amargurado de lá. Ele diz, está ao lado da capela presbiteriana, diz, ingleses, vocês vieram, trouxeram a sua cultura e a sua religião, mas não compartilham as suas riquezas conosco. Foram embora e nos deixaram sem nada dessas riquezas. Essa foi a secularização e que, graças a Deus, hoje existem missionários aqui mandados pelo Brasil. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta que quisesse fazer para esclarecer? Enquanto o pessoal está pensando, Liceu, é, essa pergunta já foi feita, foi noutra ocasião para um outro missionário, e ele mostrou assim, a realidade do desafio, né? Por exemplo, por que que os missionários querem ir para a Europa? A pessoa fez essa pergunta. Quais são os grandes desafios de missionários que vão para a Europa? Hoje o pastor Marcos Agripino, na live da PMT, ele disse que ainda que a carência da África, da Ásia, da América Central e América do Sul seja muito grande, hoje a maior carência é europeia pela morte do cristianismo neste continente. Existe a carência é intensa porque as igrejas estão fechando, as igrejas se estão tornando liberais e esse liberalismo acaba levando à morte da própria igreja. O grande desafio que existe é que hoje a Europa tem a maior quantidade de ateus que qualquer outra parte do mundo. Alguém pode dizer, mas em outras partes do mundo o indivíduo não é ateu, mas crê em outra religião. Evangelizar adeptos ou seguidores de outras religiões segue um caminho, e é um caminho que existem pontes. Por isso o evangelho tem crescido tanto na Ásia, na África, nas Américas, e temos que enviar missionários a todas essas regiões. Na Europa, as pontes foram destruídas. O diálogo não existe. Existe um anticristianismo, como você mencionou na primeira parte. Quer dizer, qualquer filosofia é bem aceita, o cristianismo não. As pessoas não querem crer em nada que se pareça à religião. A carência é de evangelistas, é de gente que esteja disposta a dar da sua vida aqui para estabelecer um diálogo com gente que está decidindo ser ateu. Isso se está multiplicando. Como eu mencionei, há 20 anos, menos de 4% dos espanhóis se declaravam ateu. Hoje são 16%. O crescimento é tão assustador que a própria Igreja Católica está assustada. Uhum. Muito bem. Assim, além dessa questão do ateísmo, do ponto de vista de família cristã, para quem vai para uma cultura como a cultura espanhola, portuguesa, italiana, que são latinos, quais são as grandes lutas que um missionário enfrenta? Eu usaria aquela expressão, talvez a Europa seja hoje o que o Brasil será no futuro. Toda essa luta que existe no Brasil, esperamos que não, né? Mas eu digo em termos de ideologias, né? Toda essa luta que existe no Brasil hoje por preservação da família, a Europa já perdeu a guerra. Na maior parte dos países, inclusive os que se parecem reformados, como Inglaterra, como a Escandinávia ou como a Alemanha, na verdade a guerra já está perdida. Em que sentido? Tudo aquilo que ainda se debate no Brasil, tema de aborto, eutanásia, tema do sexo livre, da droga livre, da paternidade, do domínio do Estado sobre as crianças, e que eu leio diariamente nos jornais, porque diariamente estou lendo jornais brasileiros, como leio os espanhóis, e que no Brasil existe o debate, aqui na Europa o debate já não existe mais.
Na calada da noite, a Espanha conseguiu aprovar uma das últimas leis que ainda queria aprovar, que era a eutanásia, e passou isso agora na pandemia. A destruição do conceito de família é claro e indiscutível hoje dentro do continente europeu. Uma família cristã hoje no continente europeu, ela tem que lutar com os mesmos princípios que hoje se luta no Brasil. Por isso que a tal da homeschooling, né, que é o ensino em casa, é tão popular na Europa, porque os pais querem o direito de educar a sua família, e o Estado entende que quem a responsabilidade final sobre a família é o Estado. Aqui, uma família cujo filho se rebela, a família morre de medo de que o filho passe uma ideia para o Estado, para a sociedade, isso começa dentro da escola, para os psicólogos, para assistentes sociais, de que ele quer se divorciar da família. Se ele passa essa ideia e ele consegue provar com assistência, com apoio desses psicólogos ou trabalhadores sociais que existem nas escolas, a família perde todo o pátrio poder sobre essa criança com a assistência do Estado. Isso chega ao desespero. Muitas famílias acabam querendo conversar conosco. O pai às vezes se confessa: olha, eu sou ateu, eu não sou muito do evangelho, eu não sou muito adepto às religiões, mas eu quero pedir socorro para vocês. Nós, durante 3 anos, nós demos assistência a um adolescente que a família estava desesperada. A família não veio para a nossa igreja. Depois de um tempo, a gente percebeu que eles até se afastaram, porque começaram a se comprometer muito, e a família que vive aqui na região da igreja começou a fazer pressão, e eles confirmaram isso, mas, como Nicodemos, à noite, conversando com Jesus à noite, eles já contaram para a gente, assim, meio a boca pequena, e agradecendo que nós fomos instrumentos de Deus, e eles reconhecem, para salvar o adolescente filho deles, que havia caído nas garras dessa sociedade perniciosa. Então, não sei se esclarece a resposta, mas é uma sociedade onde as famílias já perderam a guerra e agora elas estão clamando por algo nas mãos de um Estado com todas essas ideologias que eu não preciso descrever, porque eu sei que é a luta que o Brasil vive hoje para que não aconteça no Brasil o que na Europa já é habitual. Odisseu, quando eu estive aí, nas 2 vezes que eu estive em Dom Benito, quando você estava lá, nós visitamos algumas cidades pequenas que são chamadas de pueblos. Sim. E são cidades bem estruturadas, bem arrumadas, mas que mora pouca gente, né? Muitas vezes o pessoal vem lá só uma vez assim por ano e tal. É, e esses pueblos, assim, você olha, pensa que é uma cidade muito populosa e às vezes tem 1.000, 2.000, tem 500 pessoas que moram ali. Como é que é o trabalho de alcançar esses povoados, esses pueblos? É de relacionamento. A oração da gente é que Deus abra as portas através do conhecimento de alguma pessoa nessa cidade. Às vezes a gente se arrisca, vai lá, fica andando pelo povoado. Aí é uma bênção dos imigrantes, porque grande parte dos imigrantes tem chegado na Espanha para tentar a vida e acabam principalmente trabalhando cuidando de idosos, porque aqui os idosos são a maioria da população. E como depois dos 80 ou 90 eles ficam muito definhados, são esses imigrantes, principalmente senhoras bolivianas, equatorianas, colombianas, que vão cuidar dessa gente. E muitas, graças a Deus, muitas dessas senhoras são crentes. E através delas, a gente acaba estando dentro da casa de espanhóis. Isso aconteceu comigo já, não sei se diria centenas de vezes, mas tantas dezenas de vezes que eu já perdi a conta nesses 18 anos. E o que acontece? Através disso, a gente consegue pregar o evangelho. Uma vez evangelizando um velhinho, que depois eu descobri que havia sido homossexual, ele um dia disse para Tirza, ele falou: quero te dizer uma coisa, eu agora aprendi que a minha fé tem que ser em Deus e não na Santa, na Virgem, na Nossa Senhora.
Nessa mesma cidade, eu estava visitando uma família, e nessa cidade todos têm apelidos. Todas as famílias têm apelidos. E essa família, as mulheres eram chamadas de as patas. Eu não sei por que elas não quiseram explicar, mas eram as patas. Eram várias irmãs. E eu estava lá e me chamou a atenção o tanto de imagens e de quadros que havia do coração de Jesus, chamado o Sagrado Coração de Jesus. Aquela coisa de que é o Jesus com o coração na mão, e estátuas e tal. Eu perguntei para elas, falei, eu não vejo nenhuma estátua, nenhuma foto da Virgem. E elas disseram, ou da Santa, né, da Nossa Senhora, e elas disseram, é que aqui nós somos de Jesus. Não precisa nem falar, né? Elas me deram a ponte de alta velocidade. E aí pregamos a Jesus para elas. E nos assombrou que elas criam exatamente em tudo que a gente estava pregando. Eram, vamos dizer, evangélicas dentro da Igreja Católica. E elas disseram, nós não aceitamos essa idolatria com relação à Virgem. E ali pudemos pregar e dar assistência durante um tempo àquela família. Com o detalhe de que, e esse é o motivo de oração, que nós oramos sempre, muitos espanhóis creem em Jesus e não podem entrar em uma igreja evangélica, porque eles são deserdados pela própria família, repudiados pelo povoado onde vivem. E muitos secretamente nos dizem, eu creio em Jesus, mas isso vai ficar entre nós e entre o meu coração e Jesus. Porque simplesmente, em alguns desses casos, eles vão perder toda a família, vão perder todo o patrimônio. Talvez alguém diga, e por que não renunciam a isso? Vão ter que sair do povoado onde vivem e vão viver aonde e como. Então, eles se calam. E a gente descobre, a gente vai descobrindo gente que crê em Jesus, que não tem essa adoração à santa espanhola medieval, com todas as coisas feias, e que estão aí quietinhos. E a gente, entre os evangélicos, a gente costuma brincar aqui, mas brincar sério. E quando quando chegamos no céu, nós vamos encontrar muitos vizinhos espanhóis das igrejas e dos crentes espanhóis, que creram em Jesus, que cultuaram a Jesus escutando a igreja, mas que por circunstâncias nunca puderam entrar na igreja, porque isso significaria algo que poderia levá-los inclusive à morte. Essa é a realidade que se vive em muitos desses povoados, para não dizer em todos. O Daniel está querendo fazer uma pergunta. Fala, Daniel. Olá, Dirceu, tudo bem, querido? Olá, bom. Na verdade, são três perguntas. Ó. A primeira é a seguinte: vocês estão precisando de missionário aí na parte do ocidental da Europa? A outra, se tiver, tem missionário aqui querendo ir. Se vier um é uma benção, mas pode mandar 10. Bom, então tem aí 4 se preparando, 3 fora Oh, e glória. na barriga. Querido, sobre a questão que foi falada, eu estava participando de uma live com jovens e eles tocaram num ponto que também me fez refletir. Nesse contexto pós-moderno aí que você já comentou sobre a Europa, qual é a melhor forma de criar pontes que possam comunicar o evangelho? Como chegar nas pessoas, como atingir o coração das pessoas? E a outra é a Sim, pode falar. explorado muito acerca desse preocupante crescimento do Islã na Europa. Como vocês têm se preparado? Porque isso é o futuro agora da Europa, né? Ter que trabalhar com essa realidade. Como os missionários da Europa têm se preparado para essa realidade? Bom, a primeira pergunta, se estamos precisando de missionário, eu me lembro da piadinha do indivíduo que gostava muito de rosquinha, essa rosquinha caseira. Aí alguém chegou para ele e falou assim, você ama a Deus? Ele falou, sim. Você gosta de rosquinha? Ele, vixe! Né? Eu fico com esse vixe. Como nós estamos precisando de missionário? Como estamos precisando? Hoje, entre a live da PMT e agora
esse nosso bate-papo e essa palestra, culto, eu estive dando assistência a uma família que está a 800 quilômetros daqui, e que estão necessitando de assistência e que querem iniciar uma igreja de linha reformada, presbiteriana, e não tem quem. E nós estamos dando assistência por internet. E vamos ver agora com a Igreja da Espanha, no nosso sínodo, de que forma podemos socorrer essa família. Na verdade, são duas famílias. Então, temos aí já um ponto de pregação, que é só iniciar. Não temos obreiros. E está distante, o mais próximo de uma igreja nossa está a 400 quilômetros. Bom, a seguinte pergunta, nós tivemos, como eu mencionei, a live da PMT, que está lá no site da PMT, no YouTube e tal, né, no Facebook, mas fizeram uma pergunta semelhante a essa. Eu respondi e depois a mesma pergunta foi feita para a nossa irmã lá da Albânia. E a nossa resposta foi a mesma. As pontes se estabelecem através de relacionamento. O europeu desacreditou da religião, de qualquer tipo de pregação religiosa. Ele acredita quando ele vê isso na vida de uma pessoa. É aquela famosa expressão, que eu escutei isso de um ateu, né, um anticristão. Na verdade, ele se declarava mais anticristão, e ele disse: Dirceu, eu estou trabalhando, como você sabe, numa área social aqui, de socorro a uma parte da população cigana. E eu quero te dizer que você sabe o que eu penso do cristianismo, mas realmente os cultos que vocês fazem transformam a vida de pessoas. E me contou a história de um cigano metido com drogas e problemático, que de repente desapareceu por um tempo, e quando voltou uma nova pessoa, e ele disse: olha, eu tenho problemas com o cristianismo, esse conhecido meu, né? Mas eu tenho que reconhecer que a transformação é total. Essa ponte, esses relacionamentos, isso que a pessoa vai ver, o que Deus faz, é o canal, é o meio, e todos os missionários da Europa vão dizer isso. A gente prega, a gente anuncia, os cultos são feitos, a gente evangeliza, mas aquele passo é através dos relacionamentos. E na terceira questão, do islamismo, é uma realidade mundial, mas não é o perigo para a igreja. O perigo para a igreja é a secularização da própria igreja. A igreja morre na Europa não porque os inimigos ataquem de fora para dentro, sejam os ateus, sejam os muçulmanos, ou qualquer outro tipo, entre aspas, a própria igreja liberal. O que tem matado o evangelho na Europa, diminuído o cristianismo na Europa, é a igreja perdendo a sua identidade, as pessoas esfriando na fé, o testemunho desaparecendo, o investimento missionário acabando. O secularismo é tão forte que o islamismo na Europa está preocupado com o secularismo, porque as seguintes gerações islâmicas, das famílias islâmicas, na França, na Espanha, na Inglaterra, os jovens, que agora talvez já sejam pais de outros jovens, se secularizaram a tal ponto que eles mesmos têm abandonado a sua própria fé. Claro que existe um lado do islamismo que é extremamente perigoso, que não é o lado da fé, mas é o lado da cultura bélica ou da identificação a partir de um domínio político. Esse é outro tema que eu sei que vocês já devem ter debatido ou lido sobre isso. E como que nós podemos preparar para essa parte? Eu creio que nós não temos como preparar, porque é uma questão que está a nível dos governos, das fronteiras, de uma imposição cultural em alguns lugares, através de armas. Bom, isso tudo nós já sabemos. Mas no que se refere à parte de fé, o islamismo tem o mesmo perigo para a igreja e o secularismo que entra na igreja, talvez até menos perigoso, porque o secularismo entra e ninguém se prepara contra isso. Então, os missionários, seja com o islamismo, com o secularismo, qualquer outra perspectiva, consagração, santidade, levar a perspectiva do relacionamento com Deus muito a sério,
sabendo que nós aqui não somos profissionais para levar uma cultura cristã adiante. Nós somos servos do Deus Altíssimo, e qualquer pessoa que se encontre conosco vai identificar em nossa vida que Jesus está presente e que o Espírito Santo vai falar a esses corações. Agora, a questão islâmica é séria e a evangelização deve acontecer nos mesmos critérios. Aqui quem trabalha principalmente com povos islâmicos ou com cultura islâmica dentro da Europa, eles oram muito por algo que é muito familiar para a gente. Oram por avivamento. Porque o avivamento é aquele toque, esse despertamento é aquele toque que Deus dá no coração. Inclusive tem algumas pessoas que eu conheço, até da PMT, que trabalha diretamente com povos islâmicos, e eles oram dizendo, às vezes a gente se reúne para orar por internet, e eles oram dizendo, Senhor, dá sonhos. Enquanto os muçulmanos estão dormindo, fala ao coração deles, para que quando eles se levantem com fome de Deus. Não é isso que nós oramos? Também pelo Brasil, pela Espanha, esse despertamento, esse avivamento? Essa é a nossa oração. Creio que essa é a melhor preparação. Clamar ao Senhor intensamente, com muita oração, de que Deus toque no coração deles. Às vezes a gente quer falar com eles, eles não nos querem escutar. Então, Senhor, vai lá e toque, manda esse povo vir pedir para a gente. Como aconteceu no avivamento lá na África do Sul. Uma tribo toda de feiticeiras foi atrás do missionário da região, até o missionário achou que ia morrer, né? E eles chegaram e disseram, fala quem é esse Jesus, porque alguém passou pela nossa tribo gritando, vocês precisam de Jesus Cristo. Esse é o nosso clamor aqui na Europa, diante dos islâmicos, dos ateus, dos secularizados e até na nossa própria igreja. Senhor, desperta a cada um, desperta tu que dormes. Amém, amém. Graças a Deus. Disseu, só uma pergunta. Que hora é o horário do teu culto aí no domingo? No domingo, às 11h30. Acho que você precisa dormir um pouquinho, né? Porque são 2 horas da manhã aí. Então a gente vai finalizar esse tempo muito precioso, muito bom mesmo. Contar com o seu apoio, com a sua ajuda. Como esse trabalho está sendo gravado, então vou jogar na sua mão, Daniel. Você procura editar esse material que está muito bom e ver a possibilidade de ver os anteriores. Eu quero só lembrar que na próxima semana a gente está recebendo o reverendo Marco Antônio. Ele é missionário da PMT na Índia, na cidade de Goa, e ele vai estar falando sobre Jesus Cristo, a esperança para a transformação dos povos asiáticos. E como ele está na Índia, a Ásia hoje é a região mais populosa do mundo, como é que a gente vai evangelizar essas nações tão populosas, né? Então, vai ser um tempo precioso também com o Marco Antônio no próximo sábado. Quem está hoje aqui, graças a Deus porque você veio, eu sei que você vai dizer que valeu a pena estar aqui. Então, eu quero só incentivar você para convidar outro irmão para se unir a nós nesse bate-papo, nessa conversa agradável, ouvir a palavra, tirar dúvidas sobre o contexto onde o missionário está inserido. A gente louva a Deus pela sua vida de seu, pela vida de Tisa. Ela já foi dormir ou ainda está aí perto de você? Ela está por aqui. Ela vai colocar só uma beiradinha da carinha. Ela sabe como é. Ei, Tisa! Obrigado por Tudo ter bem, professor? tá acompanhando seu marido aí nesse momento, viu? Tô Obrigadão aqui mesmo. participando. Deus derrame graça na sua vida. Amém. Obrigado, vocês também. Deus abençoe. Tá joia, tá joia. Vamos orar. Eu não sei se Nierenberg está aí, porque no começo eu falei de Nierenberg e ele não estava. Nierenberg, você já está de volta, meu boy? Estou por aqui, pastor. Então faz uma oração. Céu, que saudade de vocês. Um beijão. Muita saudade também. Então, o Berg vai orar. Após a oração, Berg, você para a gravação, porque se alguém quiser entrar com uma palavra rápida aí, mas vamos orar e após a oração você encerra a gravação, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Deus, por esse momento que tivemos para conhecer um pouco melhor o nosso campo missionário, ter contato com os nossos missionários queridos que estão
diretamente na frente de batalha, evangelizando esses povos transculturais, meu Deus. Abençoa a nossa igreja, que tenha sempre essa visão missionária, que nós possamos estar dispostos a alcançar, enviando pessoas ou enviando recursos, ou até mesmo orando por aqueles que estão fora do nosso país, trabalhando para que o teu evangelho possa ser expandido cada vez mais. Abençoa esse momento, abençoa o reverendo Disseu, a Tisa, que estão lá na Espanha, abençoa o coração dessas pessoas que, com o passar do tempo, têm se endurecido, para que essas pessoas possam estar dispostas a ouvir o evangelho. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada por nossas próprias forças, mas que essa palavra possa chegar até essas pessoas e que o Espírito Santo possa alcançar aquelas que tu queres alcançar, meu Pai. Assim que nós choramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é o seguinte, pode desligar aí, Berg, parar a gravação, mas não sai agora não, que a gente vai tirar uma foto.